Olá, criançada, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam aí em casa bem, obedecendo o papai e a mamãe. Lembra que isso sempre é importante, que isso agrada muito o Papai do Céu, tá bom? Bom, hoje o tio Eude veio aqui falar para vocês uma história que aconteceu lá atrás, na época de Jesus. Logo que Jesus morreu, os seus discípulos estavam em Jerusalém, eles começaram a ser perseguidos. E quando eles começaram a ser perseguidos, muitos fugiram dali. Eles foram para outros lugares, mas mesmo assim fugindo, eles continuavam nos lugares que eles foram a falar de Jesus, a contar a história para as pessoas, que as pessoas precisavam conhecer, e era isso que Jesus tinha pedido para eles. Tinha um certo rapaz, que era amigo do Estevão, acredito que vocês ouviram já falar sobre o Estevão essa semana. O nome dele era Felipe. E Felipe também tinha saído de Jerusalém. Felipe foi lá para Samaria. E na Samaria ele continuava contando a história de Deus, de Jesus, para o pessoal de lá. E teve um dia, Felipe estava lá meio de boa, tranquilo, apareceu um anjo. Um anjo tinha um recado muito importante para ele. O anjo falou assim: Felipe, para tudo que você está fazendo e vai para a estrada entre Jerusalém e Gaza. E não falou mais nada. Aí a gente fica pensando, nossa, né? Como que pode? Imagina a gente tá aqui na casa da gente, no lugar da gente, e de repente chega uma mensagem de Deus falando alguma coisa para a gente. Será que a gente iria obedecer? Será que a gente ia ter coragem, ia confiar, falar assim, eu vou largar tudo e vou? Bem, mas foi o que Felipe fez. Felipe largou tudo o que ele estava fazendo e, confiando em Deus, foi para a estrada entre Jerusalém e Gaza. Nessa estrada, quando Felipe chegou lá, ele não sabia muito o que fazer, mas logo um anjo se aproximou dele e disse: Felipe, tá vendo aquela carruagem lá? Vai lá, fica perto daquela carruagem que vai acontecer alguma coisa, é lá que eu quero que você vá. E mais uma vez, Felipe, sem questionar, foi perto da carruagem. E, para surpresa de Felipe, chegando lá, na carruagem tinha um oficial, um grande general, seria um ministro hoje em dia, como se fosse uma pessoa muito importante, que era responsável, ele era um etíope, que era responsável por guardar ou administrar todos os bens e as riquezas do reino etíope. E esse general, ele tinha ido para Jerusalém para conhecer e para adorar a Deus. Depois disso, ele estava voltando para casa e estava lendo a palavra de Deus. Mas em muitas coisas ele não entendia. Ele tinha dúvida, não sabia se aquilo ali era correto, o que aquilo ali realmente significava. E quando Felipe chegou perto dele, ele estava lendo um trecho do profeta Isaías. E ele não conseguia entender. E perguntou para o Felipe, para você ver como são as coisas, né? Tinha um oficial etíope lendo sobre a palavra de Deus, não estava conseguindo entender muito, mas mesmo assim ele continuava a ler, ele estava ali perseverante, né? Continuava determinado a ler a palavra de Deus. E Felipe chegou do lado dele e começou a explicar. Quando ele começou a explicar, esse oficial etíope convidou ele para entrar na carruagem que ele estava. E eles viajaram por um tempo bem grande, e Felipe foi contando para ele as coisas de Deus, o que significava, tudo que estava até ali. Então, pessoal, e nessa viagem que Felipe estava fazendo com o etíope, depois que eles conversaram muito, Felipe explicou para ele sobre as coisas de Deus, explicou o trecho de Isaías que ele estava lendo. O etíope viu um lugar assim onde tinha uma água, e ele tinha visto muito tempo que as pessoas eram batizadas. Isso tudo porque ele tinha lido na Bíblia. Então você vê como Deus vai agindo na vida da gente, você vai se dedicando, você vai fazendo
o que Deus pede, vai lendo a Bíblia, você tem amigos, tem os pastores, os presbíteros que nos ajudam, os nossos professores, e a gente vai entendendo e Deus vai preparando o caminho. E daí o etíope falou assim, tem água ali, por que eu não posso ser batizado? Ele perguntou para o Felipe. E o Felipe falou assim, por nada, você pode ser batizado. E eles desceram da carruagem, foram até a água, e Felipe batizou o etíope lá, né? E depois disso, o Espírito Santo desceu sobre o etíope, ele foi batizado, e depois disso cada um seguiu sua vida. O etíope foi embora de volta para a Etiópia, e o Felipe foi para outros lugares. Mas o importante dessa história, pessoal, é a gente ver que mesmo com dúvidas, mesmo nas incertezas, mesmo sem tendo todas as respostas, tanto o etíope quanto o Felipe foram fiéis a Deus. Na nossa vida, muitas vezes, nós não vamos ter todas as respostas, nós não vamos ter certeza de tudo, às vezes pelo contrário, a gente sempre vai ter dúvida. E é por isso que a gente tem que acreditar em Deus, confiar em Jesus. A nossa fé nos ajuda a passar por esses momentos, onde a gente não sabe, não tem as respostas, mas tem o que é preciso, que é confiar em Deus para que a gente continue a ser fiel a Ele. Tá bom? Então, pessoal, agora, antes da gente encerrar, eu quero que vocês falem, relembrem o versículo dessa nossa história. Vamos lá falar juntos? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos se não desanimarmos. Vamos falar de novo? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos se não desanimarmos. Isso é uma promessa de Deus para a gente. Se a gente não desanimar, Deus vai ser fiel e nos entregar o que a gente precisa no tempo dele, no tempo correto. Ok? Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pelo dia de hoje, por essa história? Vamos lá fechar os olhos? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse momento de estar aqui com as crianças, falando sobre Ti. Tu sabe que muitas vezes a gente não entende, a gente tem dúvidas sobre as coisas, mas nós confiamos que Tu sabes, Senhor, que Tu conheces os corações e Tu sabes os motivos para todas as coisas. Obrigado, que nos dê uma boa semana e em nome de Jesus é que nós agradecemos. Amém. Galera, obrigado, valeu, um beijão para vocês, espero que vocês fiquem bem e lembre do que eu falei, hein? Seja determinado e obedecer sempre o papai e a mamãe. Beijo para vocês. Tchau, tchau.